James Carter sentou-se em seu próprio restaurante, com o estômago roncando, sem que a equipe ao seu redor percebesse. Vestindo uma jaqueta jeans desbotada, uma camiseta puída e botas gastas, ele não se parecia em nada com o homem que passou os últimos 30 anos construindo um império. Seus funcionários, alheios à sua verdadeira identidade, lançavam olhares julgadores em sua direção, seus olhos se demorando em sua aparência desleixada. Apenas uma pessoa o tratou com um mínimo de decência, uma jovem garçonete chamada Maya Thompson, que não fazia ideia de que estava servindo o CEO da Carter's Kitchen, uma rede nacional de restaurantes sofisticados. James havia começado com um único restaurante em Tulsa, Oklahoma, um pequeno estabelecimento familiar que herdara de seus pais. Ao longo das décadas, aquele humilde restaurante floresceu e se transformou na Carter's Kitchen, uma marca sinônimo de luxo e sofisticação, com unidades espalhadas pelo país, de Seattle a Miami. Seus restaurantes atendiam uma clientela de elite, grandes empresários, estrelas de Hollywood e famílias ricas que exigiam um serviço impecável e uma experiência requintada. No entanto, apesar de todo o seu sucesso, algo o incomodava. No início, eram apenas algumas reclamações esporádicas. Um e-mail aqui, um post sarcástico no X ali. James inicialmente as descartou como meras exceções, críticas de clientes sensíveis demais. Mas as queixas se tornaram frequentes demais para serem ignoradas. Clientes de baixa renda afirmavam estar sendo tratados como cidadãos de segunda classe nos restaurantes da Carter's Kitchen. Histórias surgiram sobre garçons ignorando pessoas que não aparentavam ser grandes clientes, dispensando qualquer um que não parecesse um bom pagador de gorjetas. Isso não era apenas um problema comercial. Atingia o cerne do que James havia construído. Sua marca prometia qualidade não apenas na comida, mas também na hospitalidade. Se sua equipe estava falhando nisso, era algo pessoal. Numa noite fria, em sua elegante cobertura em Denver, James rolava pelo celular, lendo a reclamação mais recente. Fui ao Carter's Kitchen em Boulder na semana passada, depois de juntar dinheiro para um jantar especial após um mês difícil. Não estava de terno, apenas de jeans e moletom, mas tinha dinheiro para pagar. A equipe me tratou como se eu fosse invisível. Esperei 25 minutos por uma mesa, enquanto eles bajulavam um cara de gravata. Saí de lá me sentindo um lixo. Você pode fazer melhor, Carter. James suspirou e pousou o celular sobre a bancada de granito. Ele não podia deixar isso passar. Precisava ver com os próprios olhos. Na manhã seguinte revirou o armário, ignorando seus ternos sob medida e sapatos de couro impecáveis. Em vez disso, vestiu uma camisa de flanela antiga, um jeans com a barra puída e um boné surrado dos Broncos. Deixou a barba crescer por alguns dias para completar o disfarce. No espelho, não viu James Carter, o multimilionário restaurateur. Viu um homem cansado e quebrado, que talvez conseguisse pagar apenas um hambúrguer e um refrigerante. Mas ele não parou por aí. Deixou a carteira para trás e colocou no bolso apenas algumas notas amassadas. Se queria testar a bondade de sua equipe, faria isso sem a rede de segurança da riqueza. Pegou o ônibus em vez do seu Tesla de costume, suportando os olhares de esguelha e os murmúrios dos passageiros que o julgaram como um andarilho sem rumo. Quando desceu perto da unidade principal da Carter's Kitchen, no centro de Denver, o sol se punha atrás das montanhas rochosas, tingindo a fachada de vidro do restaurante com tons dourados e alaranjados. Ajeitando o boné, James respirou fundo e empurrou as portas. Não como CEO, mas como um desconhecido. A mudança na atmosfera o atingiu instantaneamente. A Carter's Kitchen era uma obra-prima de design. Lustres a menos lançavam um brilho suave sobre o ambiente, com painéis escuros acentuados por detalhes em latão e o rico aroma de manteiga de alho e carne maturada pairando no ar. Garçons em uniformes pretos impecavelmente engomados
Deslizavam entre as mesas, servindo pratos de risoto de lagosta e taças de Cabernet de Napa Valley. Mas por baixo de toda essa sofisticação, James percebeu algo mais. Uma hierarquia silenciosa e não declarada. Ele ficou próximo da entrada, observando um casal com casacos de grife ser recebido com largos sorrisos e conduzido a uma mesa em questão de segundos. Um homem de terno risca de giz teve sua cadeira puxada antes mesmo de pedir. James, no entanto, recebeu um tratamento bem diferente. A hostess, Kate Evans, segundo o crachá em seu peito, ergueu os olhos de seu pódio, analisou suas roupas desgastadas e murmurou quase sem mover os lábios: "Posso ajudá-lo?" Seu tom transbordava impaciência. "Só estou procurando uma refeição", respondeu James, mantendo a voz baixa. Kate arqueou uma sobrancelha. "Você tem reserva?" Ele quase sorriu. Sabia que as reservas estavam esgotadas, mas também sabia que sempre mantinham mesas disponíveis para VIPs ou clientes generosos. "Não", disse ele, mas estava esperando que houvesse algo disponível. Ela suspirou, batendo na tela do tablet com uma unha perfeitamente feita. "Vai ser pelo menos 1 hora." James olhou ao redor. 2 mesas estavam vazias. Lugares que, anos atrás, eram reservados para clientes de última hora. Antes que pudesse chamá-la no blefe, uma voz o interrompeu. "Eu cuido disso, Kate." Um homem alto, vestindo uma camisa impecavelmente abotoada, avançou com os braços cruzados. Seu crachá dizia: "Gerente Ryan Mitchell." Kate recuou, visivelmente aliviada. Ryan lançou um olhar rápido a James e então forçou um sorriso que não chegou aos olhos. "Senhor, como minha hostess disse, estamos lotados esta noite. Há uma lanchonete na esquina, caso esteja procurando algo mais rápido." James sentiu a dor da rejeição que já esperava, mas experimentá-la em primeira mão foi um golpe no estômago. Ele manteve sua posição. "Não me importo de esperar." A mandíbula de Ryan se contraiu, um lampejo de irritação passando por sua expressão. "Senhor, nós mantemos uma certa atmosfera aqui. A maioria dos nossos clientes busca uma experiência específica. Se procura algo mais casual, talvez um diner seja uma opção melhor." Antes que James pudesse responder, uma nova voz interveio. "Eu cuido dele." Ele se virou e viu uma jovem na casa dos 20 anos, com cabelos cacheados presos em um coque arrumado e olhos cor de avelã cheios de calor. Seu uniforme estava impecável, mas sua postura denunciava cansaço. "A mesa perto da janela está livre", disse ela com firmeza, pegando um cardápio. O rosto de Ryan se fechou em desagrado, mas ela não hesitou. "Vamos", chamou ela, acenando para James. Ela o guiou através dos olhares cortantes de seus colegas de trabalho. Quando ele se sentou, sentiu o peso da noite sobre seus ombros. O salão estava repleto de conversas animadas e o tilintar de taças, mas sua mesa parecia uma ilha isolada no meio do barulho. A garçonete, Maya, segundo seu crachá, colocou o cardápio diante dele com um pequeno sorriso. "O que posso trazer para beber?" James passou os olhos pelos preços. Até a cerveja mais barata era cara para alguém com um orçamento apertado. "Só água", respondeu ele, e acrescentou hesitante: "se não for um problema." "Claro", disse Maya, voltando momentos depois com um copo. "Leve o tempo que precisar para decidir. Me avise se precisar de algo." A gentileza dela se destacou como um farol no meio do ambiente. Os outros garçons ignoravam sua mesa, rindo com clientes bem vestidos e enchendo taças de vinho com elegância. Mas quando seus olhares recaíam sobre James, eram de desinteresse, ou pior, desprezo. Maya era diferente. Quando retornou, inclinou-se levemente para ele e disse em voz baixa: "Não quero ser intrometida, mas se não tiver certeza do que pedir, posso trazer algo pequeno por minha conta." O peito de James se apertou.
Ele poderia pagar pelo cardápio inteiro sem piscar, mas se permitiu imaginar como seria ser alguém que não podia. Você não precisa fazer isso. Eu sei, disse ela simplesmente, mas eu quero. Antes que ele pudesse protestar, ela foi até a cozinha e voltou com uma tigela de sopa cremosa de tomate e uma fatia de pão sourdough. Não era muito, mas estava servida com o mesmo cuidado que um prato de $50. A sopa estava quente, o pão crocante, perfeito como sempre. Mas não se tratava da comida. Tratava-se de Maya, uma mulher provavelmente sobrevivendo de gorjetas, escolhendo a compaixão em vez do julgamento. Antes que James pudesse agradecê-la, uma voz cortante ecoou pelo salão. Maya, uma palavra. Ryan estava parado perto da cozinha, os braços cruzados, sua irritação evidente. Maya se endireitou. Já volto, murmurou caminhando até ele. James conseguiu captar partes do que diziam. Perdendo tempo? É um cliente como qualquer outro. Todos merecem respeito. O olhar furioso de Ryan se voltou para a mesa de James, antes que ele se afastasse. Quando Maya voltou, não mencionou o confronto. Apenas sorriu e perguntou se ele precisava de mais alguma coisa. James a observou atentamente. Ela não fazia ideia de que ele segurava o seu futuro em suas mãos, mas logo descobriria. Na noite seguinte, a Carter's Kitchen vibrava com seu ritmo habitual até às 18 horas, quando James atravessou as portas. As roupas surradas haviam sumido. Agora, ele vestia um terno azul marinho sob medida, sua presença imponente. Kate imediatamente se endireitou, seu tom doce e açucarado. Boa noite, senhor. Bem-vindo à Carter's Kitchen. James a ignorou, seu olhar fixo em Maya. Ela estava no meio do serviço quando olhou para cima, a compreensão surgindo em seu rosto. Sussurros percorreram a equipe enquanto James cruzava o salão, parando diante de Ryan, que acabara de sair de seu escritório. Sr. Carter, Ryan balbuciou, forçando um sorriso. Que surpresa! Se eu soubesse... Eu pareço alguém que precisa de um tapete vermelho? Cortou James, sua voz firme, mas afiada. Não, senhor, eu só... Quantos de vocês me reconheceram ontem à noite? James perguntou, virando-se para a equipe. Silêncio. Kate se remexeu desconfortável. O garçom que exigira pagamento antecipado encarou o chão. Eu vim aqui incógnito, continuou James, porque ouvi que meus restaurantes estavam afastando pessoas que não se encaixavam no perfil certo. Eu vi isso com meus próprios olhos, ignorado, descartado. Mas uma pessoa me mostrou gentileza. Ele se voltou para Maya. Você se levantou por mim quando isso poderia ter te custado tudo. Maya piscou, sem palavras. James tirou um cartão do bolso e entregou a ela. Gerente geral, com efeito imediato. O salão ficou em silêncio. Eu não entendo, ela gaguejou. Você não pertence ao serviço de mesa, disse James. Você pertence à liderança deste lugar. Ryan engasgou. Senhor, isso é sério? Muito sério, James respondeu, sua voz cortante. Você está demitido. Ryan empalideceu. Liderança exige integridade, não bullying com a equipe e desprezo pelos clientes. Ele então se virou para o restante da equipe. As coisas mudam a partir de agora. Todo cliente merece respeito, esteja de terno ou de tênis, sem exceções. Os olhos de Maya se encheram de lágrimas enquanto ela segurava o cartão. Por que eu? Porque você me enxergou quando ninguém mais viu, respondeu James. Agora é minha vez de enxergar você. Ao sair, James se sentiu mais leve. A Carter's Kitchen não era mais apenas um negócio, era uma missão renovada. A bondade de Maya, dada sem esperar nada em troca, havia mudado tudo. A verdadeira mudança, ele percebeu, começa quando ninguém está olhando.